Boa noite, Eliane, Paula. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Leilane, Paula. Deus abençoe. Boa noite, Leilane, Paula. Não sai não, irmão. Não sai não, que Deus vai falar com nós nessa noite. Eu só tô convidando as pessoas aqui.
E antes de começar, de ler a palavra, eu vou fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estou eu, meu Pai, para pronunciar, Pai, as boas novas do Senhor, para pregar, Pai, o teu amor, a tua palavra, e que não seja eu, meu Deus, mas que seja, Pai, o teu Espírito Santo na minha vida. Que não seja eu, meu Pai, mas que seja o Senhor na minha vida. E que nesta noite, Pai, através, Pai, desta palavra, Pai, que o Senhor venha falar conosco, não o que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor quer nos falar, Pai. E que o Senhor venha falar conosco, Pai, ao nosso coração. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Pai. E que o Senhor venha, meu Deus, nos instruir. Que o Senhor venha, meu Pai, nos ensinar. Que o Senhor venha, meu Deus, nos disciplinar nos teus caminhos. Que o Senhor venha, meu Deus, nos corrigir. Pai, eu me lanço, Pai, aos teus pés. Eu me rendo, Jesus, em teus pés, meu Deus. Então, estou aqui hoje, Pai, não para me mostrar, me se mostrar, mas sim, meu Deus, para mostrar um Deus possível, que é o Senhor, meu Pai. Mas sim para passar o meu entendimento, passar a palavra do Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Então, a palavra vai começar com Gênesis capítulo 7, versículo 3 adiante. Quem tiver a Bíblia pode estar acompanhando para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vou começar aqui, irmãos. Depois disso, Jeová disse a Noé: entre na arca, você e todos os da sua casa, porque você é quem eu vi ser justo diante de mim no meio desta geração. Então a palavra de Deus vai começar a dizer que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que nós está passando. Deus conhece o nosso pensamento. Deus nos conhecia desde do ventre da nossa mãe. Deus sabe que quando nós está necessitando do Espírito Santo, Deus é o nosso consolador do dia a dia. Deus é o nosso guardião. Deus é o nosso protetor. Deus é a nossa aliança. Diante de mim, no meio diante de mim, no meio desta geração. 2. De cada tipo de animal puro, leve, 7 com você, machos e fêmeas. Então,
Olha a atitude de Noé. Boa noite, Lele. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha a atitude de Noé. Olha o pensamento de Noé. Deus usou Noé. E como é que foi que Noé construiu a arca? Foi ele sozinho? Ele mais a família dele? Não. Foi ele e o Espírito Santo de Deus. Então, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos. Sem a presença de Deus, nós fraquejamos. Sem a presença de Deus, nós somos como uma folha seca tocada pelo vento, sem direção. Ó. A folha seca não tem direção para onde ela vai. Ela é tocada pelo vento. Então é assim. Que sabedoria que Deus deu a Noé para construir a arca. Uma arca imensa. E a Bíblia fala que entrou várias espécies de animais. Animais domésticos, animais rastejadores, animais voadores, animais carnívoros, entrou várias espécies. Então, nós temos que ser esse Noé aqui na Terra. Como assim? Então, nós temos que salvar a vida. Nós temos que ganhar vida. Nós temos que trazer pessoas mais perto de Jesus. Nós temos que nos anunciar coisas boas aqui nesta terra. Então vai dizer aqui, leve apenas 2, o macho e a fêmea. O 3 vai falar, também de cada criatura voadora do céu, leve 7 machos e fêmeas, para preservar viva a descendência deles sobre toda a terra. Então, o que quer dizer com isso? Boa noite, Creito Rodrigues. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que a palavra quer dizer com isso? Então, nós temos que passar a nossa instrução, o nosso conhecimento a Deus. Nós temos que temer diante do Senhor, diante do grande eu sou. Porque Deus é compassivo, Deus é misericordioso. O 4 vai dizer, pois apenas 7 dias. Oh, minha irmã, a paz do Senhor, irmão Glória. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, minha irmã querida. Pois em apenas 7 dias farei, amém, farei que chova sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e vou eliminar da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que Jesus vai eliminar todos os seres vivos daqui da terra. É isso que quer dizer. Então, Jesus vai vir buscar a igreja completa. Se tiver de 100 ovelhas, se tiver faltando uma, Jesus vai atrás daquela uma e coloca no meio das outras. Porque Jesus não vem buscar a igreja faltando ovelha, ou ovelha espalhada. Jesus quer
chegar e achar a ovelha por completa. Jesus vem buscar a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos todos nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Senhor. Nós somos a morada do Senhor. Os 5 vai dizer. Então Noé fez tudo o que Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. 7. Assim antes de virem as águas do dilúvio, Noé entrou na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. 8. De cada animal puro, de cada animal impuro, das criaturas voadoras e de tudo o que se move sobre o solo. 9. Os pares foram a Noé, dentro da arca, macho e fêmea. Olha, presta atenção. Vamos pensar. Na arca tinha vários tipos de animais. E por que nenhum se devorou do outro? Para você ver que coincidência de Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Porque um poderia devorar um outro, assim como animais rastejadores, assim como animais domésticos e animais carnívoros. Poderia ter devorado uns aos outros, mas a misericórdia de Deus é grande. Assim como Deus impediu de os leões comer, foi quem? Daniel. Deus fechou as bocas do leão. E ali o rei viu 4 pessoas andando na fornalha. A Bíblia vai dizer que eles foi os dois, eles estavam andando livremente na fornalha. Aí o rei falou: eu não enviei 2 pessoas, e porque eu estou vendo 3 pessoas? Aí o rei se prostrou com o rosto no chão, se ajoelhou e adorou ao Senhor. Então, Romilson Nery de Oliveira, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, Romilson. A paz do Senhor Jesus. Então, isso que a palavra de Deus quer dizer para nós. Continuando aqui, o 10. E 7 dias depois vieram as águas do dilúvio sobre a terra. 11. No 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, nesse dia rebentaram todos os mananciais das vastas águas profundas, e abriram-se as comportas dos céus. Então, boa noite, amém, irmão? Então, quando nós se
humilhamos a Deus, quando nós se renunciamos a Deus, quando nós se entregamos a Deus de corpo e alma, a festa no céu. Os anjos celebram em memória de nós, porque nasceu um novo homem, se tornou uma nova criatura em Jesus Cristo. Então, nós temos que nascer não só do Espírito, mas também, quer dizer, nós não temos que nascer não só da água, mas também do Espírito Santo de Deus. Aqui o 12 vai falar: e a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Então, e na outra parte lá, a Bíblia vai falar, a palavra de Deus vai falar que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Então, ele foi para o deserto e jejuou 40 dias e 40 noites. Então, ele foi tentado por inimigo, pelo diabo. E o diabo falou: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Deus falou: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra. O que é que Deus quis dizer com isso? Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra. O que é que Deus quis dizer? Que não só do alimento viverá o homem, não só do alimento que passa, mas sim da palavra que permanece para a vida eterna. A palavra de Deus. Então, nós temos que viver a palavra. Nós temos que comer a palavra, porque a palavra jorra do trono da graça de Deus. A palavra, ela nos, como é que fala? Nos lapida. A palavra, ela nos deixa mais forte. A palavra de Deus não nos deixa desamparado. O 13 vai dizer: nesse mesmo dia Noé entrou na arca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e com sua esposa e as esposas dos seus 3 filhos. 14. Eles entraram com todo animal selvagem, segundo a sua espécie, todo animal doméstico, segundo a sua espécie, todo animal rasteiro da terra, segundo a sua espécie, e toda criatura voadora, segundo a sua espécie, toda ave, toda criatura alada. A palavra de Deus, o que quer dizer para nós nesta noite? Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. O 15 vai dizer: eles continuaram a ir a Noé, dentro da arca, de 2 em 2, todo tipo de animais em que havia o fôlego de vida. Então, Deus quer dizer que nós não devemos entrar na casa de Deus de qualquer jeito. Nós não devemos subir no altar de qualquer maneira, porque o altar é santo. O altar é poderoso. Então, nós não estamos preparados para subir no altar. Esses dias o pastor puxou minha orelha e eu não sabia. Eu subi no altar sem pedir o pastor, eu não sabia. Aí depois o pastor falou: você
você subiu no altar, meu filho, você podia me pedir para você subir no altar, porque o altar é santo. Porque vai que você está com inveja, vai que você está com inveja lá de alguma pessoa, quer dizer, vai com alguma pessoa tá com inveja de você, aí você sobe no altar, aí vai vai coisar a inveja no altar, vai prejudicar o altar. Então, antes que você suba no altar, você me peça permissão. Aí eu falei com ele, me perdoa, pastor. Ele levou espanto, levou espanto. Aí eu falei com ele, me perdoa, pastor. É o que eu não sabia, não. Aí levou espanto. Ele falou, tá bom então. Mas é verdade, irmãos. Nós não devemos entrar na casa de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos agir que nem aqueles servos que olhou dentro da Arca da Aliança, que olhou sem saber o que significava, sem saber o que aconteceria. Então, nós não devemos servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós temos que servir a Deus do jeito de Deus, do jeito que Deus quer que nós sirva a Ele. Salve os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então é isso. O 16 vai falar: assim eles entraram, macho e fêmea, de todo tipo de animais, como Deus havia ordenado a ele. Depois Jeová fechou a porta. O 17 vai dizer: o dilúvio continuou por 40 dias sobre a terra e as águas. Imagine, irmãos, vamos pensar, será que esses animais que Noé salvou, que Deus deu a sabedoria a Noé, deu a semente a Noé, para que Noé plantasse, e para daquela árvore Noé usasse aquela madeira. Vamos ter uma noção, como é que se pode? Deus deu a semente a Noé, aí depois ele perdeu a semente, caçou, aí achou. Aí ele plantou dessa semente, e daquela semente ele se usou aquela madeira. Olha para você ver a inteligência, olha a sabedoria de Deus. Então, imagina aí, se toda aquela nação de animais, se aquela criação de animais, aquelas espécies tivesse perdido, será que teria hoje os animais domésticos aqui na Terra? Eu acho que não, irmãos. Certeza que não. Então, nós temos que preservar, nós temos que cuidar dos animais, assim não só dos animais, mas sim das pessoas, do nosso irmão. Por exemplo, se tiver um irmão lá doente, necessitando oração, tiver um irmão lá com fraqueza, que nós chegamos até ele e oramos e determinamos a bênção do Senhor na vida daquele irmão. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer. 18. As águas prevaleceram e continuaram a aumentar muito sobre a terra, mas a arca flutuava na superfície das águas. As águas inundaram
a terra de tal modo que todas as montanhas altas de todo o céu, debaixo de todo o céu, foram cobertas. As águas subiram até 15 côvados acima das montanhas. Assim morreram todas as criaturas viventes que se moviam na terra, as criaturas voadoras, os animais domésticos, os animais selvagens, as pequenas criaturas que ferviam na terra, e toda a humanidade morreu tudo que havia no solo seco. Então, mas aqui está falando de outra maneira. Porque se Deus não tivesse agido na vida de Noé, se Deus não tivesse usado Noé, o 23 vai dizer: boa noite, Luiz. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meu irmão. 23. Assim ele exterminou da face da terra todos os seres vivos, os homens, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus foram todos eliminados da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram, e os animais. Olha que palavra maravilhosa, que palavra de Deus poderosa. Eu vou estar lendo em outro capítulo. Vou ler. Deixa eu ver. Deus vai falar nesta noite. Eu vou estar lendo aqui em Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Não sacrifique a Jeová, seu Deus, um touro ou uma ovelha que tenha um defeito ou alguma imperfeição, pois isso seria detestável para Deus, seu Deus. Então, a palavra começa a dizer que nós não devemos dar uma oferta desagradável a Deus, que nem aconteceu com Caim. Caim, ele se envejou, ficou com inveja da oferta do teu irmão, porque a oferta do teu irmão foi mais agradável do que a dele a Deus, aos olhos de Deus. Então, Caim não soube a ofertar a Deus. Caim estava amargurado de coração e da tua alma. Caim, ele se originou do maligno. Então, nós não devemos ofertar a Deus de qualquer maneira.
de qualquer jeito. Nós temos que dar uma oferta agradável a Deus, porque Deus se entregou por nós naquela cruz. Deus foi impressado naquela cruz por nós. Então nós devemos dar uma coisa agradável aos olhos de Deus. E nós devemos dar bons testemunhos. Nós não podemos dar mau testemunho. E nós temos que falar a verdade, nós temos que pregar a verdade. Porque a verdade nos liberta, a verdade nos disciplina, a verdade nos ensina. Então, vai dizer que o 2. Suponhamos que em seu meio, em uma das cidades que Jeová, seu Deus, eis dar, seja encontrado um homem ou uma mulher fazendo o que é mal aos olhos de Deus, seu Deus, e violando o seu pacto. 3. E essa pessoa se desencaminhe, adore outros deuses. Então, tem muitas pessoas na igreja é outra pessoa, lá fora é demoninho, diabinho. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos adorar só um Deus. Deus Pai, Deus Espírito, Espírito Santo. Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Porque só existe um Deus na face da terra. Hoje mesmo eu fui na casa da mãe do meu colega e eu vi lá várias imagens. Nossa Senhora Aparecida, a foto Nossa Senhora Aparecida. E eu falei com ela assim: dona, Solange, dona, o que a senhora acha dessas imagens? Ela trouxe alguma cura para a senhora? Porque muitos pensam que essa imagem tem poder. Ela faz prodígio. Muitos pensam assim. Aí eu falei com ela assim também. Essa imagem foi feita por mão de homem. Essa imagem é só apenas uma imagem. Mas Deus é a verdadeira luz do mundo. Deus é a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Deus, ele veio ao mundo de tal maneira que ele veio ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Então, Deus, ele é o único de ser adorado. Deus é o único de ser consultado. Mas nós temos que adorar a Deus de coração, de corpo em alma. Então, tem muitos que brincam com Deus. Tem muitos que na igreja é outro e lá fora é outra pessoa. Então, pensa que Deus não está vendo, mas uma hora a consequência vem. Então nós devemos servir a Deus da nossa maneira. Nós devemos servir a Deus do jeito que Deus quer. Nós não devemos servir a Deus de qualquer jeito.
Então, voltando para a palavra aqui, o 4 vai dizer: quando isso for relatado, ou você ficar sabendo disso, você deve investigar cuidadosamente o assunto, se for confirmado que essa coisa detestável foi feita em Israel. Então a palavra de Deus nos começa chamando a atenção. Então, às vezes nós fazemos coisas que está agradando a nós, mas às vezes nós fazemos coisas que não está agradando a Deus. Então nós temos que nos observar, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos corrigir, porque nós somos pecador, nós somos falhos. Isso que a palavra de Deus quer dizer para nós. Você deve levar para fora aos portões da cidade o homem ou a mulher que fez essa coisa má, e o homem ou a mulher. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja que está com o coração magoado, com o coração aquebrantado, com o coração cheio de rancor, com o coração cheio de ódio, que não consegue perdoar. Eu sei que não é fácil perdoar, mas nós temos que liberar o perdão para que nós venhamos ser perdoados por Senhor Jesus. Para que nós venhamos ser perdoados, nós temos que liberar o perdão. Nós temos que se entregar. Nós temos que se arrepender. Nós temos que matar o velho eu. 6. A pessoa só deve ser morta com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não deve ser morta com base no depoimento de apenas uma testemunha. Então, o fardo de Deus é leve. Agora o fardo de Satanás é pesado. Satanás quer pegar nós e fazer assim, ó, que nem a gente mata purgão, ó. Purgão não, quando a gente mata, como fala? Como é o nome, meu Deus? Como é o nome? Piolho, assim, ó. Satanás quer pegar nós assim na pontinha da unha e amassar assim, ó. Amassar, ó. Satanás quer fazer isso. Então, nós temos que vigiar 24 horas. Vigiar e orar para que não venha cair em tentação. Então, então nós temos que vigiar. A palavra de Deus fala. Então nós temos que perdoar o próximo. Ter amor mais pro próximo. E tem muitos que não conseguem liberar o perdão. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que perdoar. A mão das testemunhas deve ser a primeira a vir contra ela para matá-la. E depois a mão de todo o povo você deve eliminar o mal do seu meio. 8. Se em uma das suas cidades surgir um caso difícil demais para você julgar, então a palavra de Deus quer dizer que
Se surgir alguma coisa na nossa vida, na vida da nossa família, bota o joelho no chão, clama a Deus, humilha na presença de Deus. Aquele que humilha para Deus é exaltado, aquele que humilha para Deus tem resposta. Então bota o joelho no chão e humilha para Deus. Julgar um caso que envolva derramamento de sangue ou uma ação judicial ou um ato de violência ou outra questão qualquer, então você deve ir ao lugar que Jeová, que, que o Senhor, seu Deus, escolhe. Dirija-se aos sacerdotes levíticos e ao juiz que estiver servindo naqueles dias e apresente a sua questão, e eles darão a decisão. Olha que palavra maravilhosa. Então você deve agir de acordo com a decisão que eles derem no lugar que o Senhor Jeová escolhe. Tenha o cuidado de seguir todas as instruções que eles derem. Você deve agir de acordo com a lei que eles mostrarem e a decisão que eles comunicarem. Não se desvie da decisão que eles derem, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, nós não devemos desviar o nosso foco. Nós não devemos desviar. Então, o que a Bíblia quer dizer para nós? Se o pastor qualquer coisa, falar alguma coisa assim, a pessoa da lugar inimigo acha ruim. Aí vai para outra igreja. E daquela igreja faz outra coisa pior. Aí só vai assim, ó, prolongando, ó. Aí só vai de igreja em igreja. Aí assim que sai daquela igreja, fala mal da igreja, fala mal da obra de Deus, fala mal do ministério, fala mal do pastor, dos irmãos. Aí da outra igreja, daquela igreja que ela passou, faz a mesma coisa. Aí só vai poluindo, ó. Mas tem muitos, igual essa pessoa chegou naquela igreja, tem muitos, o pastor pensa que essa pessoa é legal. O pastor não soube o que aquela pessoa fez naquela outra igreja. Mas Deus soube, porque Deus viu. Então, vai passando de geração a geração. Vai maldiçoando, 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 que até a hora chega. A consequência chega. Então, a palavra de Deus vai falar que o homem que agir presunçosamente, não escutando nem o juiz, nem o sacerdote que estiver servindo a Jeová, seu Deus, deve morrer. Elimine o mal de Israel. Então todo o povo ouvirá a respeito disso e ficará com medo e não mais agirão presunçosamente. Olha que palavra maravilhosa. Então, irmãos, esta é a palavra que eu venho deixar aos irmãos. E agora vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou grato ao Senhor, meu Pai, pelo Senhor ter me concebido mais uma noite de estar aqui, Pai, te adorando, te clamando, Pai,
humilhando, meu Deus, aos pés do Senhor. Senhor, meu Pai, eu sei, Pai, que esta palavra falou ao nosso coração, ao coração dos irmãos, Pai. E que essa palavra venha penetrar, que essa palavra venha lavar, que essa palavra venha purificar, Pai. Que essa palavra venha transformar, Pai. E que o Senhor venha, meu Deus, trazer a cura, a libertação, a transformação. Senhor, meu Deus, abençoa, Pai, a vida dessa pessoa que está, Pai, passando pelo momento difícil, de problema de saúde. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer a cura, que o Senhor venha trazer a transformação, a libertação, Pai. A unção do Senhor, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, Pai, aqueles, Pai, que estão no leito da rua, sendo dependente pela droga, pela nicotina, que diz que não tem mais jeito, Pai, que diz que não tem mais jeito, mas o Senhor fala que o Senhor pega o lixo e faz um luxo. O Senhor é grande, Pai. Transforma, Pai, vidas de pessoas, Pai. Liberta, Pai, do cativo, das garras de Satanás. Senhor, meu Pai, cura, restaura